Iniciando mais uma aula do nono ano, o assunto de hoje é um assunto de geometria, para a gente sair um pouquinho da álgebra e para a geometria. O assunto é semelhança de triângulos. Então vamos lá. Primeiro, são figuras semelhantes. A ideia de semelhança de figuras planas é uma das mais importantes da geometria. Dizemos que duas figuras são semelhantes quando possuem a mesma forma. Exemplos. Dois quadrados quaisquer sempre serão semelhantes, porque sempre possuirão as mesmas formas. Então, aqui a gente tem um quadrado ABCD e um quadrado EFG e H, sempre serão semelhantes os quadrados. Dois triângulos são semelhantes quando seus lados têm medidas proporcionais. Então, tem um triângulo ABC e um triângulo DEF. Esse triângulo tem medidas proporcionais. Significa o quê? Significa que, por exemplo, o lado AC mede 2 e o lado DF mede 4, já que 2 vezes 2 é 4, né? Perceba, 2 vezes 2 dá 4. Do mesmo modo, gente, que o lado BC mede 4, enquanto que o lado EF mede 8. Mesma coisa, 2 vezes 4 dá 8. Do mesmo modo, o lado AB mede 3. E o lado DE também mede 6. 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, eu peguei o número 2, multipliquei por 2, resultou em 4. Peguei o número 4, multipliquei por 2, cheguei no número 8. Peguei o número 3, multipliquei por 2, cheguei no número 6. Ou seja, o lado do triângulo ABC, o lado do triângulo DEF, é 2 vezes o lado do triângulo ABC. Ou seja, os lados são proporcionais, tá? Tem uma proporção aí. Ok? Definição. Dois triângulos são semelhantes se e somente se essas duas coisas acontecerem. Os ângulos são congruentes, ou seja, o que é ângulo congruente? Congruente é que é igual, tá? Então, os ângulos têm que ser iguais, seus ângulos internos, e os lados opostos a ângulos congruentes são proporcionais. São proporcionais é aquela ideia, né? Eu vou ter que pegar um valor, multiplicar para encontrar o outro. Então, aqui a gente tem dois triângulos, ABC, DEF. O triângulo ABC é proporcional ao triângulo DEF, é o que esse símbolo está representando aqui. Se e somente se o ângulo A for congruente ao ângulo D, o ângulo B, se o ângulo A for congruente ao ângulo D, o ângulo B for congruente ao ângulo E e o ângulo C for congruente ao ângulo F. Congruente significa iguais, né? Se isso acontecer, e além disso, AB sobre DE for igual a BC sobre EF igual a AC sobre DE, ou seja, se os lados forem proporcionais, se essas duas coisas acontecerem, os ângulos internos forem todos congruentes e os lados proporcionais, então os triângulos são semelhantes, tá? São semelhantes. Então, essa é a definição de semelhança de triângulos. Observações importantes. Indicamos a semelhança de triângulo pelo símbolo do sinalzinho de tio, tá? Então, se eu digo que o triângulo ABC e coloco esse sinalzinho em relação ao triângulo DEF, estou dizendo que eles são semelhantes. Lados opostos a ângulos congruentes são chamados de lados homólogos. Então, esses lados aí opostos a ângulos congruentes são os lados homólogos. A razão entre dois lados homólogos é sempre K, e é chamada de razão de semelhança. Então, quando eu vou ver esse nome razão de semelhança, significa a razão entre lados opostos, entre lados homólogos. Né? Casos de semelhança. Primeiro caso de semelhança, na verdade, o que a gente vai fazer agora é resumir essa definição de semelhança para critérios mais básicos. Por exemplo, a gente tem o caso do AA, que é o ângulo-ângulo.
Dois triângulos são semelhantes se somente se tem dois ângulos respectivamente congruentes. Ou seja, dois ângulos congruentes. Se ele tiver dois ângulos congruentes, ele vai ser semelhante. Então, por exemplo, aqui a gente tem o triângulo ABC e o triângulo DEF. Ó, o ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C é congruente ao ângulo F. Isso implica que os triângulos são semelhantes, é o que diz aqui. Então, se tiver dois ângulos iguais, eu tenho dois triângulos com dois ângulos iguais, dois ângulos respectivamente congruentes, então posso dizer que esse triângulo é semelhante. Ok? Caso lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes se somente se tem dois lados respectivamente proporcionais e se os ângulos formados por esses lados forem congruentes. Então, agora tu vai ter que ter dois lados proporcionais, ou seja, AB sobre DE vai ser igual a BC sobre EF, e além disso, o ângulo B tem que ser congruente ao ângulo E. Se isso acontecer, o triângulo também será semelhante. Os triângulos também serão semelhantes. E o terceiro caso é o lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se tem os três lados respectivamente proporcionais. Ou seja, se acontecer isso aqui, ó, AB por DE é igual a BC por EF igual a AC por DF. Então, se isso acontecer, se os três lados forem proporcionais, ou seja, imagine que acontece essa situação aqui numérica. Ó. 2, 3, 4. 4, 6 e 8. Perceba, ó, tem dois triângulos, né? Vamos imaginar que são triângulos. Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 2, eu obtenho 4. Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 2, eu obtenho 8. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 2, eu obtenho 6. Em outras palavras, 2 por 4 é igual a 4 por 8, que é igual a 3 por 6. Ou seja, esses triângulos aqui são semelhantes porque seus lados são proporcionais. E a razão de semelhança vai ser quanto? Vai ser exatamente 1/2. Então, K, chamado de razão de semelhança, é 1/2. Tá? 1/2. Porque se eu simplificar qualquer uma dessas frações, vai dar tudo 1/2, né? Por exemplo, 2 é metade de 4, 4 é metade de 8, 3 é metade de 6. O que eu fiz aqui foi simplesmente fazer a proporcionalidade entre os lados respectivos dos triângulos. Questão 1. A sombra de um prédio em um terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 5 metros mede 3 metros. Então, a situação. Tem uma sombra de um prédio e uma sombra de um poste. A sombra do prédio mede 15 metros. A sombra do poste mede 3. E a altura do poste é 5 metros. A pergunta é a altura do prédio. Isso é uma questão clássica de semelhança de triângulos. Sempre vai aparecer questões que envolvem sombras. Então, tem lá, estou numa certa hora do dia, a minha sombra é tanto, uma estaca tem uma sombra medindo tanto, é perguntada a altura da estaca sabendo a minha altura. Isso acontece muito, parece sempre esse tipo de questão. Então, aqui a gente tem mais um exemplo dessa questão. E aonde se aplica a semelhança de triângulos aqui? Para ser semelhança de triângulos, eu tenho que ter aquelas condições, né? Eu tenho que ter uma proporcionalidade, eu tenho que ter ou dois ângulos congruentes, ou a proporcionalidade, ou três lados proporcionais, ou o caso de lado, ângulo, lado. Nesse caso aqui, a gente tem, ó, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Esse também. Opa, tem dois ângulos iguais aí agora, né? Esse ângulo é igual a esse. E como a luz do Sol ela vem paralela, esse ângulozinho aqui é igual a esse. Opa, tem dois ângulos congruentes. Com dois ângulos congruentes eu tenho o caso ângulo-ângulo. Então, esses triângulos são proporcionais. Então, eu tenho dois triângulos proporcionais. A pergunta é a altura do prédio. A altura, geralmente, a gente representa por H. É uma convenção, a gente representa a altura por H. Então, como é que a gente monta a relação, a proporcionalidade? Proporcionalidade, né, é nada mais nada menos que uma igualdade entre razões. Então, eu vou fazer a razão das alturas e igualar a razão das sombras. Então, cadê a razão das alturas? Então, vai ser a altura do prédio dividido pela altura do poste. E isso vai ser igual à sombra do prédio
dividido pela sombra do poste. Aí lembra o seguinte, quando a gente tem proporcionalidade, há uma propriedade bem simples que é o seguinte, que é o produto do meio pelos extremos. Que seria basicamente você multiplicar em x. Fazer essa multiplicação aqui, ó, h vezes 3 igual a 5 vezes 15. h vezes 3, 3h, igual a 5 vezes 15, 75. Agora eu caí na equaçãozinha do primeiro grau, bem fácil de resolver, né? 3 vezes quanto dá 75? Ora, basta eu pegar o 75 e dividir por 3. Né? 75 dividido por 3 dá 25. Então, o prédio tem 25 metros de altura. Resposta, letra A. Questão 2. Bem clássica também de aparecer esse tipo de questão aqui. Ó. Considerando essas informações constantes no triângulo PQR, que é a figura aqui abaixo, pode-se concluir que a altura PR, ou seja, esse tamanhozinho aqui, essa altura desse triângulo médio. Então, essa é uma questão também que aparece muito, que é triângulo dentro de triângulo. Onde é que está a semelhança aqui? Ó, já observo que tem ângulos iguais aqui. Ó. Esse ângulo é de 90 graus, 90 e 90. Além disso, esse ângulo aqui é ângulo tanto do triângulo maior, quanto desse triângulozinho médio, quanto do triângulo pequeno. Então, a gente vai ter que... Já sei que esses triângulos são semelhantes. Agora, como é que eu monto a proporcionalidade? Proporcionalidade, igualdade entre razões. Então, vou ter que ter uma razão de altura e uma razão de comprimento. Razão de altura. A altura que eu quero é a altura do triângulo PQR. Né? Então, altura H dividido por uma outra altura. A outra altura que eu tenho é desse triângulozinho aqui médio. Ó. Opa, a altura desse triângulozinho médio. Que é 4. Então, dividido por 4. Qual é o outro dado que eu tenho? Eu tenho um dado aqui, ó. Eu tenho esse dadozinho desse comprimento aqui, na diagonal. Por exemplo, o triângulo maior, que é o triângulo PQR, ele tem 3 mais 3 mais 3, ou seja, 9 metros. Dividido por... Esse triângulozinho médio tem 3 mais 3, 6. Então, novamente, montei minha proporcionalidade, basta usar a propriedade, né? A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos, ou seja, h vezes 6, 6h, 4 vezes 9, 36. 6 vezes quanto dá 36? Ora, basta pegar o 36, dividir por 6. 36 por 6, 6. Letra B. Bem tranquilo. Questão 3. Observe os triângulos desenhados abaixo. Tem vários triângulos aqui. Quais desses triângulos são semelhantes? Ora, para ser semelhante, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que os ângulos internos sejam congruentes e que os lados opostos aos ângulos sejam proporcionais. Né? Ó, lá do início. Antes de caso de semelhança. Ó, definição de semelhança. Os ângulos são congruentes e os lados opostos a ângulos congruentes são proporcionais. Ângulos congruentes e lados opostos a ângulos congruentes proporcionais. Então, eu tenho 4 triângulos aí. Eu quero saber quais desses triângulos são semelhantes. Então, tem que obedecer aquela definição. Ângulos congruentes e os lados opostos a ângulos congruentes têm que ser proporcionais. Né? Então, vamos observar aqui o triângulo 1 e 2. O triângulo 1 ele tem um ângulo de 75 graus. O triângulo 2 também, 75 graus. E, além disso, esse lado mede 7 e esse 7. Esse aqui mede 7 e 8. Esse aqui não é semelhante. Né? Se fosse 7 e 7, seria. De fato, seria até uma coisa além, seria congruente, que a gente não viu ainda. Então, esse e esse já não bate, não dá certo. Vamos ver o 3 e o 4? Ora, o 3, ó, 3,5, 3,5. Opa, 3,5, 3,5. E o ângulo interno aqui é 75 graus. O 4 ele tem 3,5 e 7. Já desconsidera o 3 e o 4. Vamos ver o 1 e o 3? Ó, o 1
como eu já tinha dito, é 7 e 7. E aqui 75 graus. O 3 tem 75 graus e tem 3,5, 3,5. 3,5 é metade de 7. Ou seja, esse ladozinho é proporcional a 7. Do mesmo modo que esse aqui também é proporcional a 7. Na verdade, esse aqui vai ser o caso de congruência lado, ângulo, lado. Porque eu tenho dois lados e o ângulo formado entre esses lados. Os dois lados são proporcionais, ó. 3,5 proporcional a 7, 3,5 proporcional a 7, e o ângulo é congruente. Então, os triângulos semelhantes são 1 e 7. 1 e 7 não, 1 e 3, né? Resposta a letra A. Então, essa foi a aula de hoje sobre semelhança de triângulos. Uma aulinha bem completa, né? Grande, 16 minutos, mas uma aula boa.